Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa quarta aula de Introdução à Ciência dos Polímeros. Eu, professor Alex e a professora Mary, tá? Vamos estar junto com vocês na nossa quarta aula. O que vamos falar hoje? Vamos dar uma revisão do que a gente já viu, uma explanação, para que a gente possa também estar tirando dúvida de vocês do que vocês já viram. Então hoje vamos estar falando um pouquinho. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro uma revisão, depois uma outra parte sobre estrutura molecular, tá? E a gente vai estar passando para vocês a melhor parte, a melhor forma de aula. Tá? Agora primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre polímeros. Os polímeros, a gente vê aqui na foto, por exemplo, ele pode vir de uma seringueira, tá? É utilizado em carros, utilizado em garrafas, são diversos segmentos que pode ser utilizado. Polímero, introdução polímeros. Tá? Polímero, muito mais conhecido nome popular, chamado plástico. Tá? Mas por que chama polímero? Porque eles vêm da palavra grega, são muitas partes. Tá? Ele pode ser grandes macromoléculas, tá? E eles podem ser quimicamente produzido, bom, ele pode ser gerado quimicamente. E aqui a gente vai entender um pouquinho da introdução, tá? Ou da definição, melhor dizendo, sobre o monômero. Monômeros são moléculas simples, obtidas de gás natural e principalmente de petróleo. Então, o polímero são grandes macromoléculas formadas por unidades químicas simples repetitivas. E o monômero são moléculas simples obtidas de gás natural, principalmente do petróleo. E o polimerização são a reação que ocorre no monômero que se une formando o polímero. Polímeros, aqui vamos falar um pouquinho mais sobre polímero. Polímeros são substâncias formadas de macromoléculas, que a gente já falou lá em cima. Moléculas gigantes que apresentam unidades estruturais que se repetem sucessivamente, denominada monômero. Essas macromoléculas, elas são tão grandes, elas chegam de 10 à terceira a 10 à sexta, para vocês entenderem o tamanho dela. E sua obtenção pode ser de origem natural ou sua origem polimérica. Aqui a gente estamos mostrando para vocês a cadeia polimérica, como que é. E da cadeia polimérica você pode tirar um mero, que é uma pequena parte, ou um manômero, que está aqui do lado, demonstrado. Essa cadeia polimérica a gente está mostrando para vocês, porém, na química orgânica vimos mais em detalhes ela. Então é um pouco mais fácil a junção das duas matérias. E a molécula de hidrocarboneto. Muitas moléculas são organizadas e formadas por moléculas de hidrocarboneto. Por exemplo, o polímero ele é composto por uma molécula de hidrocarboneto. Tá? E o que acontece? O carbono ele pode ter 4 ligações. Tá? E o hidrogênio pode ter apenas uma ligação atômica. E aí acontece. Aí a gente vê aqui, por exemplo, que eles podem se juntarem. Tá? Como assim? Ele pode acontecer uma ligação saturada. Aqui, por exemplo, aqui embaixo é o metano. Ele tem um carbono com 4 ligações, ligado a hidrogênio. O etano, ele tem 2 carbonos ligados com seus hidrogênios. E o propano são 3 carbonos ligados com seus hidrogênios. Tá? Ou ele pode acontecer uma ligação insaturada. Tá? Isso daí também vou estar colocando algumas aulas de apoio para vocês, para a gente possa estar relembrando nossas aulas de química do passado, que é onde vai estar dando uma base para isso. Aqui mais alguns exemplos, tá? Por exemplo, poliestileno, tá? E ele aqui está, seu monômero, ele é aqui 2 hidrogênio com carbono, que é ligado com carbono com 2 hidrogênios. Bom,
Então aqui vai mostrando a cadeia polimérica dele. E aqui nosso peso molecular. O peso molecular tem a finalidade de um polímero, depende do crescimento de sua cadeia. Conforme o crescimento de sua cadeia, você vai ter o seu aumento de peso molecular. Aqui você vê alguma fórmula lá embaixo, que futuramente vai estar utilizando, tanto para calcular o número de moléculas, como o seu peso molecular. Bom? E as matérias-primas que podem ser utilizadas, já vimos algumas nas aulas passadas, tá? Mas vamos repetir e falar de outras. Por exemplo, a celulose, tivemos uma aula bem detalhada sobre isso, a borracha natural, tá? O óleo de mamona, o óleo de soja, carvão mineral, o petróleo, tá? Através do nafta, são alguns produtos, tá? Algumas fontes de matéria-prima. Tá? Tem outros também que podem ser gerados, tá? Que a gente vai acabar vendo também no decorrer de nossas aulas. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre a cadeia do petroquímica. Como que é gerado o petróleo? Como é gerado o plástico? Vocês já pararam para pensar? Eu já passei isso na aula passada, mas agora eu vou falar um pouquinho mais detalhado para vocês. Tá? Como que o plástico é produzido? Tá? Através do petróleo, tá? Se ocorre o craqueamento, que são as divisões do petróleo. Tá? Porque aí acontece, o petróleo ele vai uma parte para a gasolina, outro para o óleo diesel, outro para os resíduos, o GLP, e vai uma parte para o nafta. Desse nafta, é uma parte dele onde estamos gerado plástico. Tá? A gente viu na aula passada, mais ou menos a porcentagem de quanto que do nafta é gerado plástico, do quanto o petróleo que sai o plástico. Tá? Não é 100% do petróleo que vai sair o nafta. É isso que a gente está vendo. Legal, eu fiz a separação, eu fiz o refinamento. Eu vou para a minha primeira geração. Dali do nafta, eu vou tirar alguns produtos. Eu vou tirar o eteno, ou propano, ou buteno. E para que isso daí eu vou tirar? Para que isso daí eu possa chegar na minha segunda geração e estar formando, por exemplo, PP. E ali eu vou estar fazendo produto em granulado, que nem a gente encontra hoje no comércio, que nem a gente encontra nas indústrias. Por exemplo, aqui não sei se todos vocês são na área de plástico ou já viram o processo de plástico, vocês vão ver que o produto, a matéria-prima chega em granulado. Dali ela é aquecida, para que ela possa ser gerado, que ela possa ser transformado em um estado sólido para o estado líquido e ele possa ser formado ou através de injeção, ou através de sopro, ou através de extrusão. Então, a partir do momento que esse granulado é feito, ele é vendido e ali depois chega para a parte de transformação, que é onde você transforma o seu produto. Ele pode ser não apenas de um único produto, ele pode ter misturas de produtos. Como assim, professor? Eu posso ter um PA6 com EVOH. São dois tipos de produto que vai formar, são dois tipos de matéria-primas que vão formar um único produto. Então eu tenho algumas materiais que são misturados, que são juntos. Ou estrudado separado, porém ele vira um material só. Tá bom? Então são algumas coisas que a gente vai ver no decorrer do nosso processo, nossas aulas. Aqui, por exemplo, a planta petroquímica, por exemplo, só para a gente ter uma noção, do etileno sai o PE, que pode sair o PVC. Bom, o propileno pode sair o PP, pode sair o PMMA, né? E assim sucessivamente. E aqui tem as classificações de polímetros quanto composição. Se ele tiver um único tipo de monômero, nosso polímero, ele é chamado de copolímero. Se ele tiver um único monômero, ele é chamado de copolímero. Se ele tiver dois ou mais monômeros, ele é chamado de copolímero. Isso daí a gente vai ver um pouquinho mais
no futuro, vai ter umas aulas específicas sobre isso, tá? Mas a gente já sabendo que quando um produto chama-se homopolímero, é que ele tem apenas um monômero. E se ele tiver mais do que um monômero, ele é um copolímero. E sua classificação dos polímeros, ele pode ser termofixo ou termoplástico. E aqui, só para a gente possa estar entendendo um pouquinho mais da aula, porque a gente veja, professor, mas são muitos nomes difíceis, muita colocação difícil, não é no nosso dia a dia. Né? A gente queria entender um pouquinho para que serve isso. Então, eu vou falar para vocês, vou demonstrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, o termofixo, o que a gente consegue produzir com ele, e o termoplástico, o que a gente consegue produzir. O termofixo, por exemplo, a sua matéria-prima, por exemplo, PET, eu consigo produzir uma embalagem, um carpete. Tá? Ou eu posso produzir o PVC, que é muito conhecido. No nosso dia a dia, temos muita coisa de PVC. Por exemplo, os tubos, isolação de cabo, filme de revestimento. Tá? Ou posso produzir, por exemplo, o nylon, o PA, que já são alguns materiais não tão no nosso dia a dia, mas são alguns produtos que a gente pode utilizar, ser produzido através de um plástico termoplástico. E os termofixos, por exemplo, eu vou fazer, os adesivos para abrasivos e rebolos. Né? Ou eu posso produzir a fibra de vidro, reforço com fibra de vidro, bom. Tá? Ou eu posso produzir a espuma isolante. Tá? São alguns produtos que eu posso estar produzindo com o termofixo. Vamos para a nossa parte de exercício agora, apenas duas perguntas dessa parte. E a primeira é o quê? Descreva alguns produtos que são feitos com materiais em PVC. Tá? Descreva alguns produtos que vocês acham que são feitos com material de PVC. Vocês já viram alguns na aula, vocês já viram em outras aulas nossas, tá? E até mesmo no dia a dia de vocês. Então, descrevam para mim quais são os materiais de PVC que vocês conhecem. E o que é o monômero? Essa é a segunda pergunta. Descreva o que é o monômero. Também já vimos bastante sobre isso. Obrigado e tenha um bom dia.